Boa tarde, meu nome é Luma, eu sou estagiária da UEG e hoje nós falaremos da formação e ocupação do estado de Goiás. Antes da chegada dos portugueses, o território que hoje conhecemos como Goiás já era ocupado pelas populações indígenas, principalmente pelas Caiovás e pela Goiás, que dá origem ao nome do estado. Também, logo após a chegada dos portugueses, a coroa começou a incentivar expedições em busca de expansão do território. Essas expedições começaram com as entradas. Essas entradas tinham como principal intuito expandir o nosso território e eram financiadas e organizadas pelos portugueses. Já as saídas tinham como intuito catequizar os indígenas e eram feitas pelos jesuítas, que muitas vezes obrigavam esses índios a ser catequizados. E, para nós, a mais importante são as bandeiras. As bandeiras foram expedições particulares organizadas por pessoas que queriam conhecer mais o nosso território, organizadas e financiadas por essas mesmas pessoas. E as bandeiras que saíram de São Paulo tinham como principal intuito descobrir ouro de Minas. Mas como essas bandeiras descobriram ouro em Minas, eles começaram a expandir essa procura para chegar em Goiás. Eles chegaram em Goiás primeiramente, demoraram um pouco para descobrir esse ouro, mas descobriram. O primeiro bandeirante a chegar em Goiás foi o Bartolomeu Bueno, o Anhanguera. Esse bandeirante foi muito importante para a descoberta do nosso estado, assim como seu filho, Bartolomeu Bueno Filho, que também era conhecido como Bartolomeu Bueno Anhanguera. Ele foi a primeira pessoa a descobrir o ouro em Goiás e a criar várias cidades onde hoje viriam a ser cidades em Goiás. Esse cara, o Bartolomeu, ele saiu de São Paulo, veio para Goiás, chegou em Goiás e já criou um arraial chamado de Arraial de Santa Ana. Esse arraial, onde hoje se localiza a cidade de Goiás, que passou a ser a capital do território, né? Logo após esse arraial passou a ser uma vila, a chamada Vila Boa, né? Que também, e após isso, transformou na capital de Goiás, que é a cidade de Goiás, que hoje mudou para Goiânia. Esse Bartolomeu Bueno Filho ficou muito conhecido por uma lenda. Ele pegou um prato, jogou água dentro e jogou água dentro. E os índios acharam que ele estava colocando fogo na água. Aí ficaram com medo e começaram a trabalhar para esse cara. Após isso, ele voltou para São Paulo para avisar para as pessoas lá de São Paulo que tinha ouro em Goiás. Mas com o uso exagerado desse ouro, acabou finalizando as buscas e não tendo tanto ouro assim em Goiás. Esse ouro que tinha em Goiás era o ouro que ficava mais na beirada dos rios, na costa, na beira dos rios. Então era muito pouco, em vista do de Minas. Assim que acabou a busca do ouro em Goiás, a gente começou a expandir nossa economia. A partir daí começou a pecuária de subsistência. Essa pecuária consistia em tratamento, produzir para sobreviver. Depois, já andando um pouco mais para frente, nós tivemos incentivos fiscais para a agroindústria de Goiás. A partir de subsídios do governo, começou a ter investimento muito maciço na agricultura do nosso estado.
Aí, após esse investimento, nossa agricultura desenvolveu muito, cresceu, e hoje é uma das maiores do estado, do país. Assim, pulando mais um pouco, a gente tem um ponto principal aqui também, a construção de Goiânia, que começou a acontecer em 1932. Já no século XX, a gente pulou bastante tempo, a gente falou bastante, e hoje aí a gente vai falar de Goiânia. Goiânia começou a ser construída em 1932. Assim, porque não tinha mais estrutura para ficar na cidade de Goiás. E terminou em 1942. Goiânia passou a ser a nossa capital do estado, ser o polo econômico, a principal cidade do estado, até a construção de Brasília, que mudou a capital do Rio para Brasília, teve que construir uma nova cidade para interligar o Brasil entre vários estados. Aí construiu Brasília. Em 1950, esse crescimento, após a crescimento de Brasília, construção de Brasília. Aí construir Brasília, a gente tem cidades no entorno que dependem de Brasília, né? A partir dessa construção, já tinham cidades que já tinham sido construídas e já existiam, né? Antes da construção. E hoje a gente vive em muitas cidades, inclusive Formosa, vive no entorno de Brasília. E Brasília, a gente depende muito de muitas coisas que tem em Brasília, principalmente da saúde, que a gente não tem muita saúde em Goiás. A nossa saúde é muito precária, então muita gente vai procurar atendimento de saúde em Brasília e consegue. E aqui em Goiás a gente não consegue. E também, Goiás, como tinha um território muito grande, acabou sendo desmembrado na década de 80. A metade do território, quase a metade do território, 40%, passou a ser o Tocantins, onde hoje se localiza o Tocantins. E aí, Goiás hoje acabou sendo conhecido como um dos principais estados do Brasil, principalmente por causa dos seus pontos turísticos, que são conhecidos, cachoeiras. A gente tem várias cidades importantes para o turismo do estado, Pirinópolis, que tem uma história bacana. A gente tem a cidade de Goiás, que já foi capital do estado. A gente tem a própria Goiânia. A gente tem vários polos turísticos, inclusive Formosa, com várias cachoeiras. A Goiânia é um dos estados mais importantes do nosso Brasil. O território goiano acabou se tornando esse território muito importante. Mas mesmo assim, ainda não é muito conhecido por muita gente. Que o governo precisa acordar e prestar atenção no nosso potencial para várias áreas. Precisamos também